Bom dia, boa tarde. Vamos agora dar continuidade aqui ao curso, a última aula, a parte de gestão de estoques, pessoal. Eu acredito que a aula de classificação de materiais, ela é muito importante do ponto de vista de almoxarifado, mas a aula de gestão de estoques, em termos de utilidade, em termos de serventia para o serviço da diretoria de material de patrimônio, ela eu gosto de dizer que a gestão de estoque ela traz inteligência, porque ela fica ali entre o almoxarifado, que tem a parte de controle e organização, e a gestão de compras, que é, ali delibera as diversas estratégias para realizar as compras. A parte aritmética da coisa é a gestão de estoque. Dizer a quantidade, dizer o que está faltando e quando está faltando é tarefa da gestão de estoque, né? E aí existem diversas técnicas, diversos termos aí que a gente vai aprender para poder a gente falar sobre o custo de estoque. Durante todo o curso a gente falou que o estoque tinha custo, a gente vai entender por quê. Além disso também prever as demandas, ou seja, prever quando determinado material ele vai faltar e acionar, e aí ser um gatilho para a gestão de compras. Então, tudo isso é importante e por isso que eu digo que é a cereja do bolo, é a parte de inteligência e a gestão de estoque dentro do âmbito da gestão de materiais, tá bom? Vamos seguindo. Então, conceito de estoque. É toda e qualquer porção armazenada de material com valor econômico para a organização, que é reservada para emprego em momento futuro, quando se mostrar necessária às atividades organizacionais. Aqui a gente trouxe esse gráfico muito mais voltado à questão aí do âmbito privado, né, que no caso da gente, a gente não produz um material, a gente não compra um insumo para produzi-lo para vender. A gente oferece um serviço, né? A gente oferece a prestação de um serviço à população. Mas seria essa aí a dinâmica, né? Fornecedores, compra de insumos, produção dos materiais, e aí esses materiais eles serem canalizados ali, ser produzido ali um produto acabado, né, servindo para os consumidores. Mas aí vamos seguindo. A manutenção de estoques é onerosa às organizações, né? A gente vem batendo muito forte aí nisso, mas a gente tem que ter um equilíbrio, a gente vai ver. Os custos, conforme veremos nesta aula, são relativos a diversos fatores: roubos, furtos, aluguel de espaços físicos, seguros, entre outros, podendo chegar a níveis altíssimos e insuportáveis. Ó, a gente já deu agora um spoiler. Quais são alguns dos fatores que geram custos em relação ao estoque, né? No entanto, mesmo se a organização optar por uma política de minimização de estoques, visando a economia de seus recursos, ainda trabalha-se com o chamado estoque mínimo, ou de segurança, capaz de prover a continuidade do processo de trabalho ou produtivo, independente de ocorrências contingenciais. Então, aqui ele já dá um equilibrado, diz, olha, mesmo que a organização ela tenha ali uma política de ter um estoque mínimo, que é interessante, mas deve existir ali um estoque de segurança, para que se garanta ali a continuidade dos serviços daquela organização. Vamos seguindo. Mas afinal, quais os motivos para o uso de estoques? Capitão, o senhor está falando aí que o estoque ele é oneroso. Então, por que, que a gente tem que ter estoque? Então, são essas aqui, pessoal, algumas razões para que a gente tenha estoque, tá bom? Ele é muito importante. Estoques podem proteger as organizações de eventuais oscilações de demanda. A gente vai conversar sobre isso. Além disso, ele também protege as organizações de oscilações do mercado. Pode ser uma oportunidade de investimento e também pode proteger de atrasos. Além disso, grandes estoques podem implicar em economia de escala. Vamos conversando sobre cada um desses 5 itens, tá bom? Estoques podem proteger as organizações de eventuais oscilações de demanda. A pandemia ela foi um exemplo. Vamos lá.
Uma vez adquirida a mercadoria, torna-se independente de flutuações de demanda, de consumo, tá? Então, assim, por exemplo, na época da pandemia, comprávamos álcool em gel tão logo encontrávamos em uma farmácia, muitas vezes em quantidade maior do que nossas reais necessidades. Então, ali, em virtude daquele momento de pandemia, existiu uma necessidade maior de se ter uma quantidade de álcool em gel de uma forma geral, e era razoável a gente comprar uma quantidade maior em razão de oscilações ali de consumo. O consumo ele aumentou muito, então a gente precisou ter uma quantidade maior para a gente se proteger aí dessas oscilações de demanda e faltar esse material, tá bom? Estoques podem proteger as organizações de eventuais oscilações de mercado. Uma vez adquirida a mercadoria, torna-se independente de flutuações de mercado. E aqui a gente trouxe um exemplo. Há um tempo, na época da hiperinflação, do plano cruzado, muitos tinham o hábito de estocar mercadorias nas casas, tentando assim fugir dos efeitos das altas dos preços. Essa medida é muito comum em períodos inflacionários. Então, pessoal, se a gente adquire um produto, existe uma expectativa ali de mercado daquele produto ele aumentar de preço de forma exacerbada, uma hiperinflação, então a gente se protege desse movimento do mercado, estocando ali produtos. Era algo que aconteceu aí em tempos remotos aí, tá bom? Estoques podem ser uma oportunidade de investimento. Então, isso é muito mais dado ao setor privado, né? Isso ocorre quando, em determinado período, a taxa de aumento do valor financeiro do estoque for maior do que a taxa de aplicação em outros ativos que podem ser obtidos no mercado. Seria quase um caso particular de oscilação de mercado mencionado anteriormente. Então, dentro dessa movimentação aí de oscilação no mercado, pode ser que em alguma janela seja importante a gente adquirir, por exemplo, insumos, no caso se fosse uma empresa privada, né, insumos para fins de produção. E aí a gente teria uma economia que seria inerente a essa oscilação de mercado, a essa janela, e seria uma oportunidade de investimento, tá bom? Vamos seguindo. Estoques podem proteger de atrasos, essa aí é bem comum, tá? Essa aí é mais comum. Os atrasos podem ser originários de diversas fontes, desde um problema no transporte das mercadorias até uma negociação mais prolongada com fornecedores, ou até mesmo uma influência do clima. No setor público, por exemplo, as demandas burocráticas relativas à obrigatoriedade de regularidade fiscal das empresas contratadas podem implicar um tempo maior do que o desejado para restabelecer um fornecimento. Então, pessoal, se a gente tem estoque e acontece algum atraso ali do fornecedor, a gente às vezes fez uma gestão de compras boa, toda a parte de gestão de estoque foi atendida, mas o fornecedor atrasou, e aí esse estoque mínimo, né, ele protege a gente desses atrasos e do serviço ele ser prejudicado, tá bom? Vamos seguindo. Outra realidade é que grandes estoques podem implicar também em economia de escala. Então, uma coisa é você comprar um produto. Se você compra 10, você tem uma economia ali no valor unitário do produto, tá? Então, isso também é uma realidade e tem que ser observada do ponto de vista da estratégia que a gente vai tomar para poder realizar a compra, tá bom? Vamos embora. Beleza, então superada essa parte aí dos motivos de por que a gente tem que ter estoque, e voltando para o que eu tinha dito antes, capitão, mas você disse que o estoque ele gerava ônus. Então agora a gente vai ter que entender quais são esses custos que são inerentes às questões do estoque, tá? Além do próprio custo dos itens de material que compõem o estoque, ou seja, o gasto que você fez realmente na compra, há outros custos relacionados aos estoques que podem ser didaticamente divididos em 3 categorias: os custos diretamente proporcionais, custos inversamente proporcionais e custos independentes. Vamos ver cada um deles e explicar aqui para vocês, tá bom? Custos diretamente proporcionais. Estes custos crescem com o aumento da quantidade média em estoque. Por isso são ditos diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior o estoque,
maiores são os meus custos, tá bom? Vamos dar exemplos daqui a pouco. São também chamados de custos de carregamento, pois são decorrentes da necessidade de se manter ou carregar estoques. Vamos lá. Por exemplo, quanto mais estoque eu tenho, maior é a necessidade diária de armazenagem. Então, eu vou ter um custo de espaço físico maior. Quanto mais estoque tenho, maior a probabilidade também de ter perdas, pessoal. Né? Que sempre acontece, é indesejado, mas sempre acontece. Então, isso também aumenta ali o custo, tá? A maior probabilidade de furtos e roubos também, quanto maior for o estoque, e maior a probabilidade dos itens em estoque tornarem-se obsoletos, tá? Então, assim, aqueles itens eles vão ficando ali perdendo tecnologia, por exemplo, né? Aquela tecnologia ela vai ficando obsoleta, ela vai ficando ali com coisas que foram superadas. Então, se você tem muito estoque, isso aumenta a probabilidade de acontecer e vai aumentar o teu custo, tá bom? Maior gasto com seguros dos itens em estoque também é uma realidade, principalmente no âmbito privado, né? Maior o valor perdido com a desvalorização dos bens permanentes em estoque. E aí tem a ver com o custo de depreciação, né? Então, se a gente tem um bem permanente, quanto maior a quantidade desses bens permanentes, esses materiais móveis, né, permanentes, a gente também vai ter esses materiais se depreciando com a velocidade maior, tá bom? Então, aqui são os diversos motivos dos custos diretamente proporcionais. Quanto maior eu tenho a quantidade desses estoques, maiores são os custos. E aí a gente tem outro tipo de custo, que é os inversamente proporcionais. Os custos decrescem com o aumento da quantidade média em estoque, ou seja, eu tenho, quanto maior o meu estoque, menor o meu custo. Eu quero que vocês prestem atenção nesse ponto, porque não é tão comum, mas vocês precisam saber que existe, né? Então, são também conhecidos como custos de pedido. Caso os itens sejam adquiridos no mercado, nos mercados, ou custos de produção, caso sejam produzidos internamente. Então, pessoal, vamos tentar entender. A empresa que vai fornecer para o Corpo de Bombeiros, por exemplo, ela vai gastar por pedido e não pela quantidade de materiais que a gente está pedindo, né? Então, assim, se a gente pede 10 itens, né, um item em quantidade de 10, é o mesmo custo que a gente vai pagar pela quantidade de 100 itens, certo? Por quê? Porque o custo que esse fornecedor ele tem se chama de custo de pedido. Então, abrange o que esse custo de pedido? Mão de obra, telefone, luz, material de escritório e quaisquer outros recursos necessários para ele produzir aquele determinado item que a administração quer. E aí, esse custo de pedido ele é fixo, independente da quantidade que a administração está pedindo. Para que fique bem mais claro, a gente vai ver um exemplo aqui para poder praticar um pouco. Vamos lá. Então, para a gente entender de uma vez essa questão de custos inversamente proporcionais. Admitindo-se um custo por pedido de compras equivalente a R$100 para um item cuja demanda anual seja de 20.000 unidades, vamos observar aqui os pedidos das diversas empresas e de uma vez a gente entender qual é o grande X da questão, qual é o pulo do gato, né? A empresa X, ela fez um pedido, né? O número de pedidos, ela fez um pedido. O tamanho do pedido que ela fez, 20.000 itens. E o custo por pedido, R$100, como o próprio anunciado ele já falou, né? A empresa Y fez 4 pedidos. Se ela fez 4 pedidos, ela vai ser 4 vezes R$100. Ela vai gastar R$400. E o tamanho do pedido? É irrelevante. O tamanho do pedido, 5.000 itens. E a empresa Z, ela fez 10 pedidos, inclusive no tamanho menor. E aí ela
são 10 pedidos, cada pedido R$ 100, ela vai ter um custo de R$ 1.000. Observem, pessoal, que o tamanho do pedido, ele foi maior e o custo do pedido foi menor. Então, quanto mais estoque eu tenho, menor é o meu custo. Qual é o grande X da questão aqui? A empresa X, pessoal, não é X não, né? O pulo do gato, para a gente não confundir. É que a empresa X, ela tem um armazém, um local físico que consegue abranger um pedido de 20 mil itens. Ela tem um tamanho físico grande, que consegue ali ter um pedido de 20 mil itens comportado dentro do local físico que ela tem. Já a empresa Z, por exemplo, ela precisa fazer 10 pedidos em um ano e, assim, numa quantidade que seja que vai ser muito pequena. 2.000 itens aí é o pedido dentro de um ano, mas tipo assim, esses 2.000 itens eles abrangem um quantitativo total de 10 pedidos, né, esses 2.000 itens. Então, foram pedidos ali, se a gente for fazer uma média, 200 itens por pedido. Então, assim, essa empresa Z, ela tem um local físico que consegue somente ali conseguir guardar 200 itens. Então, para esse tipo de realidade, a gente tem custos inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior o meu estoque, menor é o custo que a gente vai ter. Mas é uma situação muito peculiar, muito específica e que a maior parte das vezes o que se aplica mesmo são os custos diretamente proporcionais e o próximo que a gente vai ver que é o independente, tá bom? Então, só concluindo aqui, podemos ver que quanto menor o estoque médio, maior o custo do pedido, que a gente já acabou de explicar, beleza? Vamos seguindo então. Custos independentes, aí sim, também é bem comum. Trata-se de um valor fixo que, independente da quantidade de itens em estoque, seria o caso, por exemplo, do custo de manutenção dos depósitos, pintura, vazamento, o ar-condicionado, luz, energia, o aluguel, se for o caso, independente da quantidade de peças de automóveis estocados, por exemplo, se for uma montadora, né? As despesas elas são constantes, pessoal, elas permanecem, tá? E o valor ele é fixo. Também a gente tem mais exemplo aí, custo de mão de obra para administração do almoxarifado, mesmo que o estoque esteja zerado, ou seja, que o estoque seja baixo, coisa e tal, vai se ter o salário de seguranças, almoxarifes, carregadores e demais auxiliares deverá ser pago. Então, todo esse custo de pessoal, ele é ali independente da quantidade de estoque, tá bom? Estes custos independentes somam-se aos custos de armazenagem. Caso o nível de estoque seja zerado, a organização ainda assim incorrerá em custos de armazenagem que são independentes do estoque, tá bom? Então, a gente só fechando aí, a gente falou sobre os custos diretamente proporcionais, né? Aumentou o estoque, aumenta custo, inversamente proporcionais, uma situação bem peculiar, a gente explicou, e os custos independentes, que também são bem comuns, aquele que você tem, independente de você ter estoque ou não, tá bom? Vamos lá. Poderíamos ainda fazer menção a uma categoria adicional às três já citadas, os custos por falta de estoque. Bem legal isso. Na tentativa de minimizarem seus estoques, né, o estoque gera custo, então vamos minimizá-los. As organizações aumentam os riscos de faltar materiais imprescindíveis, podendo incorrer em prejuízo ao serviço ou até mesmo na baixa de uma viatura. Por exemplo, pessoal, você quer minimizar demais o seu estoque para poder diminuir custo. Aí você corre o risco de faltar estoque. E faltar o estoque também é um custo, porque se você falta o estoque, você tem que baixar o serviço. Beleza? Se você falta o material lá na ponta da lança lá, o serviço ele não funciona. Se você não tiver luva de procedimento, a R vai baixar. Então,
essa estratégia de minimizar o estoque, ela tem que ser muito bem controlada, né? Porque os custos, eles tem que ter um equilíbrio. E aí tem essa balança aí bem legal. Primeiro, só falando aí, né, que é difícil de mensurar esse equilíbrio entre o que você tem que minimizar de estoque e o que você também não pode ter em excesso, né? E aí você não pode ter erro de previsão. Você tem que ter um equilíbrio entre o custo de excesso e o custo de falta, né? Você nem pode faltar e nem pode ter excesso. E aí, para isso, a gente vai aprender técnicas de previsão de demanda, certo? Vimos que manter estoques gera custos à organização, custos diretamente proporcionais, custos inversamente proporcionais e custos independentes. Assim, devemos minimizá-los, evitando desperdícios. Mas a fim de evitarmos incorreções em nossos níveis de estoque, a gente vai aprender o que é nível de estoque também, devemos primeiramente prever as demandas dos nossos itens de material. É o que veremos a seguir, tá bom? Então, o primeiro passo para que possamos pensar em previsão de estoques é conseguirmos ter uma previsão de consumo. Quanto é que está se consumindo? É o primeiro passo. E aí é a previsão de consumo de determinado item de material que seja a mais próxima da realidade. Por quê, pessoal? Porque podem acontecer erros, né? Caso haja informações incorretas na previsão de consumo, duas situações podem ocorrer. Ou acentuação dos custos de estoque, você ter estoque demais, ou custos de falta de estoque, ter estoque de menos. A gente já deu uma pincelada nisso. Então, a acentuação de custos de estoque ocorre quando mantemos estoques de itens que não têm demanda na organização. Então, aqueles materiais, pessoal, que vão ficando lá dentro do almoxarifado sem uso, né? Então, você comprou no objetivo ali de utilizar na atividade operacional, mas aquele material, a verdade é que ele já está há 10 anos dentro do almoxarifado e não tem uma serventia operacional, né? Muitas vezes já ficou até obsoleto, né? Já tem outro tipo de tecnologia que superou o uso dele. Então, é um risco, tá? A situação dos custos de estoque, ele é uma coisa real, que a gente que não é desejado que aconteça, né? Os custos a eles relacionados são aluguel de espaço físico, obsolescência, como a gente já falou, seguro, entre outros, né? Então, espaço físico, pô, se você tem que ter se você tem essa situação de custo de estoque, você vai ter uma quantidade maior, né, de material, precisa do espaço fixo maior, do espaço físico maior, tá bom? Custos de falta de estoque ocorre quando o estoque mantido é inferior à demanda. Então, acarretando a falta do item de material em um momento em que ele é necessário. Você precisa do material e aquele material acabou, né? Porque você manteve um estoque mínimo ali, né? Que é muito, você deu muita ênfase a essa questão de estoques mínimos e ele faltou. Nessa situação, pode implicar até mesmo na paralisação do serviço caso falte um material de extrema importância operacional. Beleza? Os custos de falta de estoque, conforme vimos anteriormente, são difíceis de mensurar, podendo tomar grandes proporções essa falha, esses erros que podem ser cometidos, tá bom? Dessa forma, não há como estabelecer uma acurada previsão de estoque sem que tenhamos uma previsão de consumo ou de demanda de determinado setor da organização. Vamos então ver como podem ser classificadas as informações e as técnicas empregadas na previsão do consumo. É comum a divisão das informações utilizadas na previsão de demanda em duas categorias, qualitativa e quantitativa, tá? Então, a categoria qualitativa são informações provenientes de especialistas sobre os fatos que podem afetar a demanda, seja a partir de pesquisa de mercado ou de opiniões de gerentes técnicos, tá, pessoal? Então, assim, a qualitativa, pessoal, é meio que uma avaliação ali de autoridade, né? Então, aquela pessoa é uma autoridade ali naquela determinada área operacional, então já tira muito serviço, então a gente tem uma noção do quanto se gasta pela experiência, pela expertise daquele profissional. É uma avaliação qualitativa, tá bom? Quantitativa já é diferente, são informações de fatores que podem afetar diretamente a demanda, tais como crescimento populacional, propaganda, modismo. Então ali
se você tem uma previsão de aumento da quantidade de pessoas naquele município, se você consegue fazer essa projeção, então você tem uma informação quantitativa e você aumenta ali a quantidade de materiais de maneira proporcional, por exemplo, tá bom? Então, tem a ver com números, tem a ver com quantidade. Vamos seguindo. E para que a gente consiga destrinchar essa questão das categorias, a gente fala das classificações técnicas de previsão de consumo. Aí sim vai ter uma ideia mais real. A predileção de natureza qualitativa, explicação quantitativa e projeção quantitativa. A gente já deu uma pincelada. A predileção trata-se da previsão de demanda que é feita a partir de informações prestadas por empregados experientes a partir de suas vivências. Foi o que eu já tinha falado, tá? Então, aqui é a questão de expertise de pessoas, tá? Explicação, que é uma avaliação quantitativa. A intenção é explicar o consumo no passado. Então, no passado a gente teve uma quantidade de consumo dessa forma, mês a mês, e a partir da sua relação com outras variáveis, olha, agora a população aumentou, no passado eu consumia tanto, então a previsão é que aumente tanto, né? Então, e com outras variáveis de evolução conhecidas, emprega-se técnicas estatísticas quantitativas de regressão e correlação. Então, eu olho para o meu passado, vejo quanto teve de quantidade e correlaciono com outros fatores que estão aumentando de quantidade no futuro, com projeção no futuro, e a gente consegue ali ter uma explicação quantitativa para poder ter essa previsão de demanda. Outra possibilidade é a projeção, tá? Admite-se que o futuro será uma repetição do passado, ou ainda que o consumo, as vendas, sofrerão um acréscimo com o tempo. Então, assim, essa aqui ela não tem correlação. Então, eu pego uma mera informação do passado e projeto ela no futuro, né, com algumas técnicas que a gente vai ver, e aí a gente chama isso de projeção, que também tem natureza quantitativa, tá bom? Então, vamos seguindo. Outro fator importante que a gente deve considerar é a questão das evoluções. Então, elas não estão dentro do aspecto de mapeamento, né? Então, assim, elas acontecem. E aí a gente tem que ver essas evoluções para que a gente tenha uma avaliação, a gente tenha uma previsão de demanda que tenha flexibilidade. Como assim, Cartão? Vamos lá. Antes de ingressarmos no estudo dos métodos de previsão de demanda propriamente dito, há de se registrar que existem 3 tipos principais de evolução de demanda, e a gente tem que ter essa noção. Que é o quê? De modo como a demanda de determinado item de material se comporta em determinado período, retratados na tabela a seguir. Por exemplo, evolução de consumo constante, evolução de consumo sazonal e evolução de consumo de tendência. Vamos embora. Evolução de consumo constante, pessoal, é tranquila, não muda nada. Tipo assim, não há variações significativas da demanda ao longo do tempo, né? Então, eu tenho aquele material sendo fornecido mês a mês, independente ali do tempo, né? Não muda nada. Evolução de consumo sazonal. Há variações periódicas e significativas de demanda. Por exemplo, protetor solar. Como a gente tem a operação verão de dezembro a março, então a gente vai ter uma quantidade maior de guarda-vidas na praia, cobrindo mais postos que são ativados. Então a gente vai ter ali periodicamente durante a operação verão um consumo maior, por exemplo, de protetor solar aos militares envolvidos na operação verão, porque vai ter mais militares envolvidos na operação verão, tá bom? Então, consumo sazonal. Consumo de tendência. Então, a variação abrupta e não periódica da demanda. Exemplo, materiais que se tornam obsoletos devido a inovações tecnológicas. Então, existe a tendência, por exemplo, que de não mais se utilizar, vou pegar do passado para o presente, tá? Então, existe a tendência que daqui a 5 anos não se utilize mais celular com as tecnologias atuais. A gente vai ter, por exemplo, a utilização somente de iPhone. Então, são inovações tecnológicas, e aí essa evolução de consumo
segundo uma determinada tendência, vai ali dar informações para a gente de previsão de demanda, e a gente tem que estar conectado com isso para poder tá ali avaliando essas evoluções e norteando a nossa previsão de demanda, tá bom? Mas, voltando agora, vamos para os métodos quantitativos de previsão de demanda propriamente dito, né? São 5, a gente vai dar ênfase nos 3 primeiros aí, que é o último período, média aritmética ou média móvel e média ponderada. Os outros 2, eles são importantes, mas a gente não vai entrar com muita contundência, explicar com muita propriedade esses últimos 2, tá bom? Vamos seguindo. Então, o último período. Como é que a gente faz a previsão de demanda com esse método? Adota-se simplesmente o consumo do período imediatamente anterior como previsão para o próximo. Então, a gente vai ver exemplos disso aí, tá? Média aritmética ou média móvel. A previsão do próximo período é obtida pela média aritmética simples dos períodos anteriores, tá bom? A média móvel, a gente escolhe esses períodos, então é uma média aritmética, mas dentro de um período, dentro de um espaço amostral que a gente vai escolher. Média ponderada, aí sim, a previsão do próximo período é obtida pela média ponderada dos períodos anteriores. Peso maior é atribuído aos períodos anteriores mais recentes. Então, a gente, por exemplo, tem ali o consumo previsto de vários anos, de 5 anos, a gente atribui um peso maior para os anos, por exemplo, mais recentes, dos últimos anos, porque imagina-se que é uma previsão mais fidedigna do que as dos anos mais antigos, tá bom? Então, é mais ou menos essa a estratégia aí da previsão de demanda. Claro que isso é bem taxativo, né? É arbitrário o valor do peso, né? Mas aí a gente procura fazer uma avaliação qualitativa lá de quem está trabalhando no setor de demanda, tá bom? Vamos embora. Aí, os últimos 2 é a média móvel exponencialmente ponderada ou método da média com suavização exponencial. Então, qual é a situação aqui, pessoal? Eliminar variações acentuadas que ocorreram nos períodos anteriores. Então, por exemplo, o ano de pandemia, eu vou considerar dentro de um aspecto de evolução constante? Não. Então, a gente consegue, com essa estratégia aqui, com esse método, eliminar aqui variações que destoaram demais para mais ou para menos algum tipo de demanda, tá bom? E a média dos mínimos quadrados tenta obter a equação de uma reta a partir dos dados de consumo de períodos anteriores. Vamos seguindo, tá? Então vamos ver agora aqui algumas continhas, vamos praticar um pouco para a gente assimilar bem essa questão da previsão de demanda, tá bom? Exercício de fixação. Métodos de previsão de estoque embasados em média móvel, além de apresentarem formulação excessivamente complexa, constituem procedimento que prioriza os dados mais recentes em detrimento dos mais antigos. Pessoal, a média móvel, primeiro, que é uma média aritmética, tá bom? Ela não é uma formulação excessivamente complexa. A gente vai, basicamente, somar os períodos e dividir pela quantidade de períodos. Então, é uma média aritmética bem simples, não é excessivamente complexa essa formulação, tá? E ele não prioriza os dados mais recentes em detrimento dos mais antigos. Ele ou vai escolher determinados períodos, não, minto, na média móvel a gente escolhe determinados períodos, ciclos de períodos, para poder a gente fazer esse espaço amostral, essa média, e ali obter a previsão da demanda, tá bom? A gente vai explicar com mais propriedade. Então, essa questão, ela tá errada, tá bom? Vamos lá. Considere, aí aqui um exercício, e aí a gente vai desdobrar vários métodos desse exercício. Considere o consumo de determinado material apresentado a seguir. Então, mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e os respectivos consumos, ou seja, demandas, mês a mês, tá? Janeiro 250, fevereiro 280, março 320 e abril 290. Maio 300 e junho 310. Nessa situação, a previsão de consumo para julho será superior a 310 unidades.
Se for empregado o método do último período para a previsão de consumo, essa questão está certa ou errada? Né? Ele está dizendo aqui que a gente tem a previsão dentro dessa tabela até junho, com o valor de demanda, né, de consumo de 310 unidades, e aí ele está dizendo o seguinte, se a previsão de consumo, ele está dizendo assim, a previsão de consumo para julho será superior a 310 unidades, ou seja, será maior que 310 unidades, se a gente utilizar o método do último período. Está certo, pessoal? Não, está errado. Porque o método do último período, ele utiliza como referência o mês anterior. E o mês anterior a julho é junho. E junho está previsto aí, junho está previsto, não, junho foi consumido 310 unidades. Então, nunca que o mês de julho vai ser superior a 310 utilizando o método do último período, tá bom? Então, de fato, para julho, a previsão de consumo utilizando o método de último período seria 310 unidades. Então, essa questão está errada. Vamos lá? De acordo com o método do último período, a previsão do próximo período, no caso do mês de julho, é exatamente o consumo real do período anterior, ou seja, o mês de junho. Conforme os dados da tabela, a previsão de julho seria exatamente 310 unidades, por isso a questão está errada, como a gente já tinha explicado para vocês. Vamos seguinte, então a gente explicou o método do último período, agora vamos para um método da média aritmética com os mesmos dados aí da tabela que a gente já tinha visto, tá? A previsão de julho, pessoal, se a gente fosse utilizar o método da média aritmética, seria basicamente somar todos os meses, tá? Então, 250 vezes 80, somando todos os meses e dividir pela quantidade de meses. Então, aí, se a gente fosse utilizar o método da média aritmética, a gente somaria, que daria 1.750 dividido por 6, 291 ponto alguma coisa, então 292 unidades seria ali a previsão de demanda utilizando o método da média aritmética. E aí o método da média móvel, que a gente já fez uma questão, se você observar aí, o método da média móvel, a gente escolhe períodos, né? A gente escolhe parcelas de períodos. Então, observe aí, janeiro, fevereiro e março. O janeiro o consumo foi 3, fevereiro 7 e março 5. Então, na média móvel, a gente pode escolher esses 3 períodos, soma e faz a média aritmética, né? Soma e divide por 3, é a média aritmética. Então, a média móvel é isso, pessoal. A gente escolhe um espaço amostral, 2, 3, 4 meses, e a gente faz a média aritmética desse espaço amostral, tá bom? Então, não é exatamente o período mais recente, é um período que a gente escolhe e faz ali a média móvel, tá bom? Média ponderada, o último que a gente vai comentar aqui, a previsão de julho, a gente trazendo lá para o exemplo, né, da tabela que a gente tinha visto antes, né, de mês a mês. A gente vai atribuir ao mês que seja mais perto um peso maior, e aos meses mais distantes do nosso momento cronológico que a gente está fazendo a previsão, a gente vai atribuir um peso menor, tá bom? Então a fórmula é essa aí. Aí aqui, o alfa aí, ele é os pesos a serem atribuídos, o C é o consumo, né? N é o número de períodos, e aí a gente segue. Aqui a gente colocou que o peso atribuído ao mês mais recente é o maior de todos, né? Claro, porque a gente atribui um peso maior àquele mês que é mais importante. E o mês mais importante, que a gente vai ter tipo uma previsão mais fidedigna, é o mês que está mais próximo da previsão, o mês mais recente. É o mês com maior possibilidade de estar correto, tá bom? Por isso que é atribuído um peso maior, mas a gente coloca aí que geralmente não inferior a 0,5, né? Ou seja, 50%, tá bom? A gente não atribui mais do que 50%. E aí vamos fazer a continha aqui para a gente entender. Podemos atribuir o peso de 0,5, que corresponde a 50%, para o mês mais recente, que é junho, no caso daquela primeira tabela lá. E decrescendo até o mês mais remoto, ou seja, janeiro. Lembrando que, pessoal, essas atribuições de pesos, como eu falei, ela é meio que ali arbitrária, tá? A gente atribui e assim,
vai muito da avaliação qualitativa do almoxarife, do gestor de estoque, tá bom? No máximo, assim, obviamente, como o máximo é 100%, a gente não pode ter a soma desses pesos sendo maior do que 1, tá bom? Vamos lá, então a conta é feita assim, 310, que é o valor de junho, né? Aí vezes o maior peso, e segue-se os demais, aí foram atribuindo de forma arbitrária os demais pesos e seguindo lá os consumos, tá? E aí obteve-se que o valor da demanda, dessa média ponderada, é 303,4, ou seja, no maior número inteiro, 304 unidades. E aí também é um método de previsão de demanda, tá bom? A média ponderada. A definição dos valores dos pesos é feita pelo gestor de estoques, por meio de uma análise criteriosa dos fatores que influenciam no histórico de consumo, uma avaliação qualitativa, tá bom? Bom, superada essa parte de previsão de demanda, a gente já viu custos de estoque, né? A gente agora acabou de verificar a questão de como a gente vai prever essa demanda, justamente para nem ter uma quantidade grande, assim, uma quantidade excessiva de estoque, nem faltar. E aí a gente fala um pouquinho do controle de estoque, que nada mais é, pessoal, que uma verificação de dados escriturais correspondendo efetivamente ao fisicamente armazenado nos almoxarifados. Pessoal, a gente já falou sobre isso. O inventário, ele não serve somente para recursos patrimoniais, ele também é um instrumento para fins de controle de estoque e materiais de consumo, de materiais de estoque, tá bom? Então, o controle de estoque ele é realizado através do inventário físico, tá bom? Trata-se de uma contagem dos bens e posterior batimento ou verificação junto aos documentos de controle. E para a gente, acho que o último ponto da aula é a questão dos níveis de estoque, né? Então, beleza, capitão, a gente já viu custos de estoque, a gente já viu como prever demanda, mas a gente quer saber, capitão, qual é o estoque mínimo, qual vai ser o gatilho para que aconteça uma compra, para que o gerenciamento de compras realize uma compra. Então, tudo isso a gente vai aprender agora, tá? E para isso, primeiro a gente tem que saber que existem dois sistemas de reposição de estoque. É o sistema periódico e o contínuo, tá? Vamos ver as características de cada um. Sistema de reposição periódica é o modelo de estoque máximo ou modelo de intervalo padrão. Então aqui ele é mais conservador, tá bom? Esse modelo. Os pedidos para reposição de estoque são feitos periodicamente. A quantidade comprada somada com a existente em estoque deve ser suficiente para atender o consumo até a chegada da encomenda seguinte. Vamos embora. Então, assim, guardadas as devidas proporções, assim, pessoal. É o sistema utilizado para quem vai ao supermercado uma vez por semana, por exemplo. Então, tipo, a gente não vai esperar o material ele chegar no mínimo. A gente vai estar sempre comprando nesse tipo de sistema. A gente vai estar sempre comprando para que o material ele seja reposto, chegando no seu estoque máximo, tá? E ali não necessariamente chegando ao ponto de compra, tá? O ponto de compra. Vamos embora. Neste modelo, decorrido um certo período T, verifica-se o que falta para chegar ao estoque máximo e faz-se pedido do lote de compra. A gente vai chegar aí nesses diversos termos que a gente vai aprender. Sistema de reposição de estoque. Então é isso aí, ó. Eu tenho o estoque máximo ali em cima e aqui eu tenho o estoque de segurança. Então a gente vai realizando dentro de períodos fixos, né? Dentro de maneira periódica, as compras para que cheguem ali sempre no estoque máximo, tá bom? Essa é uma estratégia aí de sistema de reposição de estoque. O sistema de reposição contínuo, ele já é um pouco diferente, tá? Sempre que o estoque atingir uma determinada quantidade, então tem gatilhos. Um novo pedido de compra é emitido. Geralmente é o mais utilizado, tá? Esta quantidade é chamada de ponto de pedido, como eu tinha falado. Falei ponto de compra, né? Mas é ponto de pedido. Seria semelhante ao sistema utilizado por quem vai ao supermercado somente quando a geladeira está ficando vazia.
Então, no modelo anterior, né, que é o sistema de reposição periódica, a gente periodicamente vai, pode até nem estar faltando. No sistema de reposição contínua, não. A gente tem gatilhos, ou seja, a geladeira chegou no limite, que a gente chama de ponto de pedido, aí a gente vai fazer a reposição, tá bom? Então, basicamente, são esses os dois sistemas de reposição de estoque. E aí, aqui um gráfico bem legal, né? Então, tem ali em cima é o estoque máximo, existe um gatilho de compra, que é o lote, ou que é o ponto de pedido, e o lote econômico de compra, que é a quantidade que vai ser comprada, tá bom? E o estoque de segurança aí também, ou seja, não pode, é um estoque mínimo que tem que ter para que não falte material, tá bom? Então, esse gráfico aí, ele é bem legal, porque ele mostra aí que tipo, os períodos eles são diferentes, mas o gatilho ele não é o mesmo, né? Você pode observar aqui, ó, que os períodos para compra na reposição periódica eles são iguais, tá bom? E os períodos na reposição contínua eles são dados em razão do ponto de pedido, tá bom? O material chegou no ponto de pedido, ele é reabastecido, certo? A partir de então, né, a gente tem algumas definições importantes no sistema de reposição de estoques. Então a gente precisa aprender aí alguns termos para a gente entender melhor o nível de estoque, tá bom? Vamos lá. O primeiro é o tempo de reposição, pessoal. O tempo de reposição é o intervalo de tempo entre a emissão do pedido e a chegada do material no almoxarifado. Então, toda vez que eu faço um pedido e o tempo desse pedido até a chegada do material é o que a gente chama de tempo de reposição, certo? Aí a gente colocou aqui nesse quadro quais são o que se soma no tempo de reposição. É a emissão do pedido, a preparação desse pedido e o transporte dele até a chegada na organização, tá bom? Outro conceito que é diferente do tempo de pedido, né? De tempo de reposição, minto, é intervalo de ressuprimento. É o intervalo de tempo entre dois ressuprimentos. Em outras palavras, o intervalo de tempo entre dois pontos de pedido. Então, pessoal, quando de um pedido para o outro, o tempo que é compreendido entre esses dois pedidos é chamado de intervalo de ressuprimento. Então, observe que o tempo de reposição ele é diferente. O tempo de reposição é o período que eu peço o material e ele chega. O intervalo de ressuprimento não, é o período entre um pedido e outro pedido, tá bom? São conceitos diferentes. Lote de compra é a quantidade do item de material especificada no período de compras que é dado por essa fórmula aí. Então, assim, é bem legal isso aí, porque a gente muitas vezes imagina que o lote de compra eles vão ser iguais e não vai ser de um período para o outro, né? Por quê? Porque a demanda ela aumenta, diminui. Então, por exemplo, a quantidade de item que eu vou comprar esse ano, pode ser que ano que vem eu compre diferente. Por quê? Observe aí na fórmula que uma das variáveis é a demanda. Pode ser que a demanda desse ano ela tenha sido menor. Então, a minha quantidade de lote de compra para o próximo período ela vai diminuir, tá bom? Então, são três variáveis: a demanda, o custo de pedido, tá? E o custo de armazenagem. A gente coloca nessa forma e aí a gente vai ter o lote econômico de compra aí, o lote de compra, que nada mais, nada menos do que a quantidade do item de material especificado no pedido de compras, né? Então, observe que os níveis de estoque, dentro dos níveis de estoque, a gente tem que saber o lote de compra. Ponto de pedido, pessoal. Ponto de pedido, enquanto o lote econômico de compra é a quantidade que eu vou pedir, eu tenho que saber qual é o nível que chegou, né? O ponto que chegou ali, a quantidade que é exata daquele material que vai dar o gatilho para que eu faça a compra. Então,
a quantidade exata, né, de mínimo que vai chegar esse material é chamada de, que vai dar o gatilho para que eu inicie a compra, é chamada de ponto de pedido. É a quantidade de um determinado produto em estoque que sempre que atingida deve provocar um novo pedido de compra, né? Quando eu falo de pedido mínimo, não confunda com estoque mínimo, tá? O ponto de pedido, ele em termos de quantidade de material daquele item, né? Ele vai ser maior do que o estoque de segurança, tá bom? A gente vai ver isso no gráfico daqui a pouco. Esta quantidade garante a continuidade do processo produtivo até que chegue o lote de compra, durante o tempo de reposição. Então, a fórmula do ponto de pedido ponto de pedido é igual ao consumo vezes o tempo de reposição, consumo médio, né? Mais o estoque de segurança. Então, eu tenho ali um consumo vezes um determinado tempo de reposição e tenho que ter ali um estoque de segurança. Isso é que vai dar o gatilho para que eu faça a compra daquele material, tá bom? Aqui esse gráfico ele é bem legal porque ele faz a gente entender assim de uma maneira bem firme, ó. Pessoal, é o seguinte, olhando para esse gráfico aqui eu tenho na linha vertical o estoque máximo, tá bom? Aí esse estoque ele vai sendo consumido até chegar no ponto de pedido, pessoal. O ponto de pedido, observe que ele tem a fase 1, fase 2 e fase 3. Essa fase 1 ela é a emissão do pedido, a fase 2 é a preparação do pedido e a fase 3 é o transporte até chegar na organização. E essas fases 1, 2 e 3, em outras palavras, é o que a gente chama de tempo de reposição, tá bom? Então, assim, se você observar, essa linha pontilhada aqui inferior se chama de EM, que é, na verdade, o estoque mínimo. Então, o ponto de pedido, o gatilho dele, ele é muito anterior a chegar no estoque mínimo, tá bom? O que se calcula para o ponto de pedido é o tempo de reposição até chegar no estoque mínimo, tá bom? Então, é o consumo que vai existir até eu chegar no estoque mínimo. E aí, quando eu chegar no estoque mínimo, eu ainda tenho uma garantia que vai ter esse material para que não haja prejuízo do serviço, tá bom? Então, a explicação dentro desse gráfico ela fica um pouco mais clara, tá bom? Conclui-se que o ponto de pedido ou de ressuprimento é a quantidade e que quando o estoque alcançá-lo, deverá ser reposto o material, sendo que a quantidade do saldo de estoque suporta o consumo durante o tempo de reposição e ainda tem ali também um estoque mínimo, tá bom? Então, o ponto de pedido, o material chegou numa quantidade que é essa atribuída ao ponto de pedido, a gestão de compras, ela de imediato já tem que ali realizar a estratégia dentro do método do processo que for necessário, tá bom? E aí esse tempo de reposição é que é o desafio dentro da gestão de compras, né? Que a gente, na licitação, dependendo da estratégia, a gente não tem uma padronização, a gente não sabe qual é o real tempo de reposição. Isso tudo é estimativo, tá bom? Vamos lá. Ainda superando essa parte do ponto de pedido, a gente tem o consumo médio, que é a quantidade referente à média aritmética das retiradas mensais de estoque. Então, basicamente, pegar ali as quantidades de consumo durante o mês e dividir pela quantidade de meses, tá bom? Estoque mínimo ou de segurança é um estoque adicional capaz de cobrir eventuais atrasos no tempo de reposição. Cancelamento do lote de compra, por exemplo, pelo fornecedor, e algum tipo de imprevisto. Então, o estoque mínimo, pessoal, ele é uma quantidade ali que a administração ela deve ter, mas o gatilho para poder ter sido feito lá a compra, ele foi dado lá no ponto de pedido, né? Você não vai comprar quando chegar no estoque mínimo, né? Quando você chegou no estoque mínimo, na verdade, é porque já teve imprevisto. Porque o lote de compra, ele tem que chegar antes
da distribuição do material chegar no estoque mínimo, tá bom? Deve-se ter bastante critério e bom senso ao dimensionar o estoque mínimo. Nunca deverá ser esquecido que ele representa capital investido e inoperante. Aí aqui ele faz esse adendo para dizer assim, olha, também se o estoque mínimo for muito grande, você vai ter ali todos aqueles custos de estoque e tudo mais. Então tem que ter ali um estoque de segurança que nem seja acentuado e nem também permita faltar o material. Estoque máximo é, na verdade, a soma do estoque mínimo ou estoque de segurança mais o lote de compra, tá? Então, você, no máximo, para cada item, vai ter ali um valor que é, na verdade, o estoque de segurança daquele material, mais o que você tem que comprar para repor e para chegar nesse valor máximo, tá bom? Então, esse é o estoque máximo. Ruptura de estoque. Esse é um ponto que a gente não quer chegar, tá? É caracterizado quando o estoque chega a zero e não se pode atender uma necessidade de consumo. Então, o material, por qualquer motivo que seja, ele chegou no estoque mínimo e aí ele foi sendo consumido até que aquele material ele não tem mais, ele chegou em zero. Então, quando esse material chega a zero e a gente tem a necessidade ainda de demanda, aí a gente chama de ruptura de estoque. Beleza, pessoal? Essa é a aula de gestão de estoque, tá? A gente está finalizando o curso, espero que vocês tenham gostado e vamos seguindo aí para as atividades e para a verificação também, a VF, né? Eu vou colocar aí quais vão ser